Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Boa noite a todos que estão aqui nessa noite. Nós vamos começar o nosso culto de sexta-feira, culto de libertação, que também é um culto de adoração, que também é um culto de edificação na palavra. Quem está com o coração aberto para receber a palavra de Deus aí? Porque, querido, não adianta eu vir pronto para falar se você não estiver disposto a ouvir, né? Porque não depende só de quem fala, depende também de quem ouve, né? Porque se a gente não estiver aberto para ouvir, a gente não vai receber. Então a gente tem que estar pronto a receber aquilo que Deus muitas vezes quer nos transmitir. E eu quero ler aqui o primeiro texto que eu vou estar trazendo nessa noite, que está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 23, que diz assim, presta atenção aqui na leitura da palavra. Então chegaram a um lugar chamado Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou, reclamou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus no Egito porei sobre ti, porque eu, o Senhor, sou o Deus que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é por nós. Amém? Deus é por nós. E lá no Novo Testamento, ali em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem vai ter peito? Quem vai ter coragem de se levantar contra nós, considerando que ninguém é tão poderoso quanto Deus que nos guarda, né? Então é isso que a palavra de Deus quer dizer. Se Deus é por nós temos que descansar. Amém, irmãos? Se Deus é por você, se Deus é por mim, se Deus é por essa igreja tem que descansar. Não pode se apavorar, não pode se entregar, irmãos, ao desespero, porque tem problema, porque tem dificuldade, porque apareceu situações difíceis na caminhada, ou no caminho, ou no trajeto rumo à bênção que Deus preparou. Se Deus é por nós, descansemos, porque Ele nos dará a vitória no final. Deus é por nós, irmãos. Deus é por nós, removendo, irmãos, do nosso caminho as situações amargas que muitas vezes aparecem na nossa vida. Deus é por nós, removendo as situações amargas que muitas vezes aparecem na nossa vida, quando nós trabalhamos em parceria com Ele. Então Deus, Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer trabalhar em parceria com aqueles que o servem. Deus, Ele quer remover situações amargas da sua vida. Amém? Deus quer tirar situações amargas da sua vida, mas Ele não quer fazer isso sozinho. Ele quer que você trabalhe em parceria com Ele. Diz a palavra de Deus que o povo de Deus chegou a um lugar chamado Mara. O nome Mara significa amargura, né? Olha só, estranho, né? Às vezes a gente fala: um nome bonito, né? Vou colocar na minha filha. Mas o nome Mara significa amarga. Então, quando você coloca você coloca esse nome numa pessoa, o significado desse nome na vida daquela pessoa é amarga, né? Já imaginou uma pessoa amarga, né? E aí a palavra de Deus diz que eles chegaram nesse lugar chamado Mara, e porque as águas eram amargas, o lugar se chamou Mara, porque tinha tudo a ver com a amargura das águas que estavam ali. E muitas vezes no trajeto da nossa caminhada com Deus, situações amargas vão aparecer.
Às vezes você pode estar passando por um casamento amargo, pode ter amargura no teu casamento. Às vezes você está passando por uma situação de saúde que está amarga. Às vezes a tua saúde está passando por uma situação de amargura porque a sua saúde não está bem. Às vezes você está passando por uma situação de amargura na sua vida financeira. Às vezes a amargura que você está enfrentando hoje está na sua alma, nas suas emoções. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus é por nós para remover toda a amargura da nossa vida. Deus é por nós para pegar aquilo que está amargo e transformar aquilo em algo doce. Quem quer que as situações amargas fiquem doces aí? É melhor doce, né, irmãos, do que amargo, né? Só que quando a gente olha para o texto, a gente vê que a água estava amarga, o povo ficou nervoso, o povo ficou chateado com Moisés, o povo ficou irritado porque eles estavam com sede e a água estava amarga, e eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. E Moisés começou a buscar o Senhor, e aí o Senhor disse para Moisés: está vendo aquela árvore ali? Eu imagino que Deus falou assim: pega o galho e joga na água, e eu vou fazer o resto, né? Aí a hora que Moisés joga o galho daquela árvore naquela água amarga, Deus opera e a água fica doce. Às vezes, irmãos, para que o Senhor possa transformar as situações amargas da nossa vida, nós temos que jogar o galho e deixar Deus fazer a obra. Às vezes o teu casamento está amargo e Deus está falando: pega o galho do perdão e joga lá, pega o galho do respeito e joga lá, pega o galho do elogio e joga lá, e eu vou começar a trabalhar em cima desse galho, e aquilo que está amargo vai começar a ficar doce. Porque muitas vezes está faltando elogio na nossa casa, amém, irmãos? Tem casal que vive mal porque quer viver. Por quê? Porque nunca sabe elogiar, mas sabe falar dos defeitos do outro, sim ou não? Quando é para elogiar, a boca trava, mas quando é para apontar o erro, a boca abre. E aí você aponta o erro, aponta a falha, aponta aquilo que o outro fez de errado, aponta as falhas do outro. O que vai acontecendo? O coração do outro vai ficando amargo. Aí Deus fala assim: quer que fica doce? Pega ali o galinho do elogio e vai colocando agora no lugar. E Deus começa a trabalhar. Às vezes, irmãos, relacionamentos estão amargos, por quê? Porque as pessoas não se perdoam. Elas se ferem, se machucam, e aí deixa o tempo passar e acha que o tempo resolve. Não resolve não, irmão, sabe por quê? Porque tem gente que guarda mágoa. Tem gente que, se a coisa não for resolvida, ela guarda dentro do coração, e aquilo não se resolve nunca, porque está sempre esperando uma retratação, está sempre esperando que o outro reconheça que errou e peça perdão. Às vezes o galinho do perdão é tudo que você precisa jogar nessa relação, para que Deus possa adoçar essa relação, fazê-la ficar abençoada. Às vezes a nossa vida financeira está amarga, estamos com dívidas, estamos amargando em dívidas, estamos amargando em situações que a gente não dá conta de pagar, porque está faltando o galinho da fidelidade para com Deus, colocar o dízimo, né, no altar, entregar ao Senhor, né, o que é do Senhor, e aí o Senhor começa a agir na nossa vida, e nos ajuda a pagar nossas contas, e nos ajuda a resolver os nossos problemas. Irmãos, eu vou dar um exemplo de uma pessoa assim, que eu admiro muito a fidelidade dessa pessoa, que é minha esposa. Eu digo que ela é mais fiel do que eu. Eu falo que ela é mais clica nesse negócio do que eu, né? Não estou dizendo que eu seja infiel, também sou fiel, mas eu acho que se colocar eu e ela ali para medir, eu acho que ela ganha de mim. Então ela vende perfume, e vende, né? E eu sou motorista dela. Então durante o dia a pessoa fala: o que o senhor faz de dia? Eu falo: eu sou motorista da minha esposa, né? Olha que beleza, né? Sou motorista dela. Tem gente que pensa que eu sou guarda-costas dela. Às vezes ela chega nos lugares, né? Aí eu chego lá e faço assim. Aí o pessoal fala: nossa, Marlene, você veio de guarda-costas. Eu falei: eu sou guarda-costas, né? Então, estou ali,
E ela vende os perfumes dela, ela vende lá os cosméticos e tal. E de repente, tem pessoas que não conseguem pagar, ou não pagam. Às vezes tem pessoas que não querem pagar. E aí eu falo, e aí amor, o que você vai fazer? Ela falou, vou orar, porque eu sou fiel a Deus. Aí, sabe o que acontece, irmãos? Essas pessoas saem dos empregos, mudam de lugar e tal, e não deixam endereço, não deixam nada. De repente, um belo dia, Deus coloca aquela pessoa na frente dela. A gente está na cidade, está em algum lugar, aí aquela pessoa aparece do nada ali. A primeira coisa que a pessoa fala, estou te devendo, né? Aí ela fala, tá, né? Aí a pessoa vai e acerta, começa a acertar as coisas. Porque, irmãos, quando a gente é fiel a Deus, Deus é fiel a nós. Amém? Quando a gente é fiel a Deus, Deus também age com fidelidade na nossa vida. Fidelidade, com fidelidade se paga, né? Então ela é fiel a Deus, Deus é fiel a ela. E assim, irmãos, é com todos nós. Então Deus nos sustenta nas dificuldades. Deus é por nós, irmãos. Deus é por nós. Quando nós confiamos nele e clamamos a Ele quando a gente não sabe o que fazer. Tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer diante dos nossos problemas, sim ou não? Quem já passou por problemas assim que você não sabia o que fazer? Também já passei. E sabe o que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer? Você tem que procurar aquele que sabe o que fazer. Amém? Porque quando você não sabe, Deus sabe. Quando você não sabe, o Senhor sabe. Mete ele. Ela fez assim com a cabeça, né? Quando você não sabe, Deus sabe. O que Moisés fez? Ele clamou: Senhor, o povo está nervoso, o povo está bravo comigo, o povo quer beber água, a água está amarga, e agora? Aí naquele momento o Senhor trouxe a resposta, o Senhor trouxe a solução para aquele problema. Eu quero dizer para você, querido, todas as vezes que você clamar com fé, vai vir solução de Deus para você. Vai vir solução de Deus para a tua vida, vai vir solução de Deus para a tua casa. Quando você não sabe o que fazer, Deus sabe. Quando você não tem nas suas mãos o recurso, Deus tem nas mãos dele o recurso. Quando você não tem nas suas mãos a estratégia para vencer, Deus tem a estratégia, e quando você pede, Ele entrega a estratégia para você. Deus é por nós, Deus é por nós. Quando nós clamamos a Ele, no momento em que nós não sabemos o que fazer. Às vezes, irmãos, a gente é confrontado com situações que nos desestruturam, porque a gente não sabe como resolver. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: ninguém aqui é obrigado a saber tudo. Eu não sei tudo. Existem momentos na minha vida em que eu não sei o que fazer. Nesse momento eu sei que existe uma coisa que eu preciso fazer, que eu sei fazer, que é orar, que é buscar a Deus em oração, que é me ajoelhar e colocar nas mãos de Deus a minha causa. Por isso que a palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, ou toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua vida, mas você tem que lançar sobre Ele a sua ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é o mal do século, junto com a depressão. A ansiedade é você viver preocupado. O que é uma pessoa ansiosa? É aquela pessoa que ela vive preocupada com o passado e com o futuro. Ela está sempre, muitas vezes, olhando para as coisas ruins que aconteceram, com medo de elas acontecerem de novo, sim ou não? E ela está olhando para o futuro, com medo de que aquilo que ela espera acontecer não aconteça. Aí ela fica presa no futuro, presa no passado, e ela esquece de viver o presente. Pessoas ansiosas ficam presas no passado, no futuro, e esquecem de viver o presente.
E aí o que acontece? A nossa vitória está no presente, é agora. O nosso Deus é Deus de agora, o nosso Deus é Deus de já. Se você orar hoje, é hoje que Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Se você clamar hoje, é hoje que Ele vai começar a fazer um milagre. Se você clamar hoje, é hoje que Ele vai começar a agir na sua vida. Então é hoje que nós temos que fazer o que temos que fazer. Deus é por nós, Deus é por nós. Quando nós clamamos, quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus é por nós, irmãos. Quando nós permanecemos firmes no propósito de amar e ajudar as pessoas que caminham ao nosso lado, mesmo quando elas não mereçam a nossa ajuda. Tem gente que às vezes nos decepciona no meio do caminho, sim ou não? Tem gente que está caminhando com você, mas te decepciona, falha, pisa na bola, te entristece, te magoa, te machuca. O povo estava andando com Moisés, mas falando mal de Moisés. O povo estava andando com Moisés, mas falando mal de Moisés pelas costas. Se teve alguém que recebeu muita punhalada nas costas, foi o tal do Moisés. O povo caminhava com ele, mas metendo a lenha nele. Ó, esse Moisés aí, esse cara não é muito bom na cabeça não. Ele tirou a gente do Egito lá e tal, e toda hora tinha uma conspiração, toda hora tinha alguém querendo derrubar o Moisés. Só que Moisés estava firme no propósito de continuar ajudando essas pessoas, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Às vezes Deus vai colocar gente com falhas do teu lado. Às vezes Deus vai colocar gente que erra com você do teu lado. E você tem que permanecer firme, porque Deus é contigo. Amém? Deus é contigo, Deus é por nós. E se nós continuarmos amando e ajudando essas pessoas, Deus vai nos honrar. Amém, irmãos? Mas Deus é por nós. Deus é por nós, nos dando sempre além daquilo que pedimos e além daquilo que nós pensamos. Tem um texto lá em Efésios, eu gosto muito desse texto. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu vi um testemunho de um youtuber evangélico, e ele disse nesse testemunho que ele foi nos Estados Unidos, numa época lá atrás, e ele estava numa igreja em Houston, no Texas, de um pastor chamado Joel Olsen, e ele estava nessa igreja. E aí de repente sobe lá um rapaz para dar um testemunho, camarada alto pra caramba, mais de 2 metros. Aí ele pega o microfone, um rapaz de descendência africana, né? Ele pega o microfone e começa a falar. Ele lê esse texto aqui que eu acabei de ler: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Ele lê esse texto e ele começa a dar o testemunho dele. Ele diz: eu nasci no Congo, na África, numa família muito humilde. Eu não lembro se tinha 5 ou 6 irmãos. E ele falou assim: não conheci meu pai. Vivíamos eu, meus irmãos e minha mãe. E minha mãe, quando reunia gente para almoçar, ela pegava a Bíblia e ela lia esse texto de Efésios 3, 14, onde diz: porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. E aí ele falou que quando aquela palavra entrou no coração dele, ele desejou no seu coração ser médico. Ele disse: eu vou ser médico. E aí os irmãos dele, porque ele era mais jovem, começaram a dar peteleco na cabeça dele, pedala robinho. Falou: para com isso, rapaz, aonde você vai ser médico? Olha a nossa realidade, nós somos pobres. Eles andavam descalços, não tinha nem chinelo para colocar no pé, né? Morando numa casa de madeira, de sapé. E ele falava: não, mas eu vou ser médico.
E aí, toda vez que ele falava, os irmãos batiam na cabeça dele e diziam para ele esquecer aquela ideia. Só que ele foi crescendo, e aos 16 anos, ele estava com 2,18 metros de altura. E aí os irmãos dele olhavam para ele, porque nunca tinham visto alguém tão alto assim. E aí aí ele falava, vou ser médico. E ninguém mais dava tapa nele, porque ele era muito grande, ele era muito alto. E aí, um belo dia, disse que ele andando descalço lá no Congo, perto da casa dele, correndo na rua, passou um camarada de carro, norte-americano, falou, você quer ir para os Estados Unidos conosco? E aí ele falou, tem que pedir para minha mãe, né? Aí foram lá, e era um rapaz da Liga Americana de Basquete. E aí ele foi para os Estados Unidos, e ele se tornou um dos grandes jogadores de basquete na época de Magic Johnson, Jordan, como é que é o Michael Jordan, nessa época aí, dessa turma. O nome dele é Dikembe Mutombo. Ele foi um dos grandes jogadores de basquete, junto com Michael Jordan, Magic Johnson e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele disse, eu me tornei um grande jogador de basquete, hoje estou me aposentando, adquiri muito dinheiro, e agora estou voltando para o meu país, no Congo, e eu só queria ser médico, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de inaugurar o melhor hospital que o Congo vai ter. E eu vou colocar nesse hospital o nome da minha mãe, Marie Mutombo. Eu só queria ser médico, mas hoje eu tenho inúmeros médicos, os melhores profissionais, que vão servir nesse hospital que eu tive condição de fazer. Eu só queria ser médico, mas hoje eu tenho um grande hospital, eu vou inaugurar um grande hospital que vai servir a toda a comunidade do Congo, e ali vai ter os melhores equipamentos que a medicina pode ter. Eu só queria ser médico. Aí ele terminou encerrando, mas Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Eu quero dizer para você, querido, Deus é por nós, Deus é por você, Deus é por esta igreja, Deus é por cada um de nós. Às vezes nós temos um sonho, e Deus tem um sonho muito maior a nosso respeito. Às vezes Deus tem algo maior ainda do que nós imaginávamos receber ou viver no Senhor. Eu quero dizer para você, esse testemunho pode ser o testemunho da sua vida. Às vezes você pensou em algo, Deus já pensou em algo muito maior, e a única coisa que Ele quer que você entenda é que Deus é por você, Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para que nós possamos louvar ao Senhor. Deus de glória, louvado e engrandecido seja o Senhor neste lugar. Louvado e engrandecido seja o Senhor, ó Deus, nessa noite, nessa primeira palavra que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, Senhor. Eu creio, eu já vi o mover do Senhor aqui neste lugar nessa noite. Eu já vi a tua glória se manifestando neste lugar nessa noite, aleluia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poder, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é eficaz, porque a tua palavra é maravilhosa, ela é libertadora, aleluia. Oh Deus, movimenta a tua glória neste lugar nessa noite, movimenta a tua unção sobre as nossas vidas hoje. Ó Deus, toma nas tuas mãos este lugar agora, toma nas tuas mãos cada vida, cada
Aleluia! Seja engrandecido neste lugar, nesta noite. Tu és o amado das nossas almas. Nós te exaltamos como Deus, Senhor e Rei neste lugar. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração para sempre. Aleluia! Nesse momento, vamos declarar: eu vou crer.